Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para anunciar os mistérios revelados da graça, vos escrevo, irmãos amados, não por presunção de palavras humanas, mas segundo a revelação de Deus que se manifesta em poder nos vasos de barro, para que a excelência seja dele e não de nós. Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Sim, esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e nos chamou para sua maravilhosa luz. Irmãos, quando olho para os dias em que vivemos, vejo uma geração cansada, abatida pelas tribulações do tempo presente, assustada pelas sombras que se erguem no horizonte do mundo. São doenças que não cessam, guerras que não se encerram, corações que se esfriam. Muitos, mesmo entre os santos, têm se deixado levar por sentimentos de impotência, como se o braço do Senhor tivesse se encurtado. Mas eu vos digo, como outrora escrevi aos Efésios, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Não estamos servindo a um Deus limitado pela lógica humana, nem por estatísticas, nem por diagnósticos, nem por realidades visíveis. Servimos ao Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já fossem, ao Deus que faz rios correrem no deserto e que abre caminho no mar, ao Deus que confunde os sábios com as coisas loucas e levanta o que é desprezado para envergonhar os que se acham grandes. Ó amados, não vos conformeis com este século, com os padrões rasos de um mundo que perdeu o senso do eterno. Renovai o vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que não se mede por nossos limites, mas por sua infinita capacidade de surpreender. Vejo muitos em aflição por causa da economia incerta, das ameaças de guerra, das ideologias que se levantam contra o conhecimento de Deus. Há medo, sim, há angústia. Mas não fomos chamados para temer como os que não têm esperança. Fomos selados com o Espírito da promessa, o mesmo que habita em nós e opera poderosamente, mesmo quando não sentimos, mesmo quando tudo parece estar em silêncio. Quantas vezes oramos pedindo pouco, por acharmos que Deus não fará muito? Quantas vezes colocamos diante dele pedidos baseados no que achamos razoável e esquecemos que servimos ao Deus do impossível? Mas vos digo, Deus não é limitado pelo que pedimos. Ele faz além. E não apenas além, mas infinitamente além. Ele vê tua dor, tua oração silenciosa na madrugada, tuas lágrimas que ninguém mais vê. E mesmo antes de saírem palavras dos teus lábios, ele já conhece o desejo do teu coração. Mas mesmo aquilo que ainda nem ousaste imaginar, isto também ele pode fazer. Irmãos, creio que estamos vivendo dias em que Deus deseja manifestar esse poder com grande intensidade. Contudo, muitos têm se distraído com os ruídos do mundo, esquecendo-se do que habita dentro de si. Esquecem-se que o Espírito Santo não é uma força simbólica, mas o próprio Deus operando em nós, dando-nos tanto querer quanto realizar segundo sua boa vontade. Por que, então, tememos? Por que duvidamos? Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Quando os médicos dizem não há mais o que fazer, Deus diz, eu sou o que cura. Quando as portas se fecham, Ele diz, eu sou a porta. Quando não há recursos, Ele diz, eu sou o provedor. Irmãos, temos confiado mais nas manchetes dos jornais do que nas promessas eternas de Deus. Muitos têm mais fé nos diagnósticos do que nas Escrituras. Voltemos à palavra. Lembremo-nos de Abraão, que contra a esperança, creu em esperança, e foi feito pai de muitas nações. Lembremo-nos de Ana, que em sua aflição orou e deu à luz o profeta Samuel. Lembremo-nos de Maria, que concebeu pelo poder do Altíssimo. Se Deus pôde usar pastores de ovelhas, pescadores, órfãos, viúvas e leprosos, por que não usaria a mim e a ti, neste tempo presente? O mesmo Espírito que agiu neles, opera em nós. O mesmo poder que agiu na ressurreição, age agora, em cada um que crê. Não se trata de performance espiritual. Não se trata de meritocracia celestial. Trata-se de fé. De crer que,
Mesmo quando tudo parece morto, Deus pode gerar vida. Mesmo quando tudo parece terminado, Ele pode recomeçar. O nosso problema não é a fraqueza de Deus, mas a nossa limitação em compreender sua força. Nós pedimos o suficiente para sobreviver, mas Ele quer nos dar o suficiente para transbordar. Nós pensamos em nos manter firmes, mas Ele deseja que sejamos mais do que vencedores. Nós sonhamos com cura, e Ele deseja nos dar missão. Nós queremos escapar do deserto, mas Ele quer nos fazer florescer no deserto. Quero vos lembrar, irmãos, que esse poder que opera em nós não se limita ao templo, ao culto, ao momento devocional. Ele está ativo em tua casa, em teu trabalho, em teu casamento, em teus relacionamentos, em tua saúde emocional. Deus quer operar em todas as áreas. Ele quer mostrar que ainda é Deus no meio de uma geração que diz: onde está o teu Deus? Portanto, levanta-te, ergue teus olhos. Ainda há promessas a serem cumpridas. Ainda há chamados a serem despertados. Ainda há dons a serem manifestos. Ainda há poder a ser liberado através da tua vida. Tu não és pequeno demais. Tu não és fraco demais. Não és tardio demais. És exatamente quem Deus escolheu para este tempo. E Ele mesmo operará em ti, se creres. Pois não é pela força do homem, nem pelo poder do intelecto, mas pelo Espírito do Senhor. E digo mais: se tu tens clamado, mas ainda não viste resposta, espera. Porque aquele que começou a boa obra em ti é fiel para completá-la. Não segundo o teu calendário, mas segundo o tempo da eternidade. E quando Ele faz de modo que todos vejam e glorifiquem seu nome. Por isso, não desanime, não desista, não retroceda. Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos, e Ele já começou a operar. Aquilo que Ele preparou para ti é maior do que a dor que viveste. O futuro que Ele desenhou é mais glorioso do que o passado que te feriu. O chamado que Ele colocou sobre tua vida é mais forte que as vozes que tentaram te parar. E, por fim, irmãos, vos rogo, permanecei firmes, enraizados na fé, cheios do Espírito, deixai que esse poder transborde de vós, para que o mundo veja e saiba que Cristo vive, e vive em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.